sobre o artigo 621 do Código de Processo Penal, ou seja, falaremos sobre a revisão criminal. Ou seja, o artigo 621 ele trata da revisão dos processos findos, isso que é bastante interessante. Então seria uma reanálise de um processo transitado em julgado. Então a revisão criminal tem por finalidade discutir novamente processos já transitados em julgados, né? Nos termos aí do inciso 1º, diz que quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E 3, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Então, a revisão criminal tem por finalidade a reanálise de processos transitados em julgado. O trânsito em julgado da sentença condenatória nada mais é do que um requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento da revisão criminal, ou seja, não existe revisão criminal senão de processo transitado em julgado. Para isso, analisemos aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz a inexistência do trânsito em julgado da decisão condenatória não autoriza a reapreciação do julgamento em sede de revisão criminal. Então é aí um requisito indispensável para que a revisão criminal possa ser então interposta. O rol taxativo da revisão criminal está lá também aí descrito, né, nos termos do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz: busca-se rever uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada, que é garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário. Então, nós já sabemos que o rol de possibilidades para o ajuizamento da revisão criminal deve ser considerado taxativo, sem interpretação extensiva. Né? Por quê? Porque ele vem descrito pela própria Constituição Federal. Prazo para julgamento da revisão criminal de réu preso e princípio da razoabilidade. Bom, pessoal, logicamente que esse julgamento tem que acontecer antes da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Né? Esse é um fato aí bastante importante. Outras questões aí a serem analisadas é que o excessivo número de feitos tramitando, de processos tramitando, né, ao contrário, busca-se o limite do razoável, que é logicamente impreciso, mas depende da análise de cada caso concreto. Então, nós temos que compreender que a revisão criminal tem que ser julgada o mais rápido possível, né, para que, se ela for julgada, em caso ela seja julgada procedente, ainda haja algum tipo de proveito ao recorrente. Sentença condenatória. Embora seja pressuposto essencial para a revisão criminal a existência de uma sentença condenatória definitiva, deve-se incluir nesse mesmo contexto a sentença absolutória imprópria, né? Dentre aquelas que nós temos lá no artigo 3, nas hipóteses que nós temos no artigo 386, ou seja, né, na hipótese aí que se impõe ao inimputável, autor de um injusto penal, uma medida de segurança. Fora este caso, não há outra possibilidade de se ingressar com a revisão criminal contra a sentença absolutória. Então vamos analisar novamente para que não haja dúvidas. Primeiro, embora seja um pressuposto, né, um pressuposto essencial para a revisão criminal, a existência de uma sentença condenatória definitiva. Aí vem a pergunta, André, então não cabe revisão criminal de sentença absolutória? Cabe. Qual é a exceção? Tá? A exceção é a hipótese da sentença absolutória imprópria, ou seja, aquela que impõe ao inimputável, autor de um injusto penal, uma medida de segurança. Exemplo concreto, o caso lá do Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente Bolsonaro durante o pleito eleitoral, lá, a corrida eleitoral, melhor dizendo.
Contrariedade ao texto expresso de lei. É lógico, né, que se houver um julgamento que contraria o texto da lei, aí sim nós temos o ensejo à revisão criminal. Por quê? Porque trata-se de uma situação facilmente detectável, pois basta comparar ali a decisão com o texto legal e aí observa-se que o magistrado utilizou ou não o argumento oposto ao preceito da lei penal ou da lei processual penal. Então nós temos também aqui algumas limitações para que nós possamos observar essa contrariedade aqui ao texto expresso na lei penal, o que também se observa pela lei processual penal. Alteração na jurisprudência. Aí é bastante interessante, porque nós temos sempre que lembrar do princípio da retroatividade benéfica ao réu. Então, a lei penal sempre retroagirá para benefício do réu. O que nós temos aqui? Alteração na jurisprudência. Então, como regra, não deve provocar a revisão criminal, mas existem exceções. Esse é um fato, tá? Quais são, melhor dizendo, as exceções? Primeiro, se o plenário do Supremo Tribunal Federal altera o entendimento em relação a uma questão qualquer, em particular de direito, quando favorável ao réu, deve provocar a alteração de todas as decisões anteriores, dando margem, se for ao caso, aí sim, à revisão criminal. Afinal, trata-se da Suprema Corte. Então, quando nós falamos em jurisprudência, desde que seja do STF. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Deste modo, a modificação de uma interpretação de um instituto tomada pelo plenário da Corte Excelsa, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, deve ser observada como se houvesse lei penal benéfica, operando-se, como eu disse, a retroatividade. Do contrário, não partindo do STF, então não caberá aí jurisprudência julgada em plenário do STF. Tá? Então, salvo isso, não haverá aqui essa alteração de jurisprudência, ou seja, né, pelo simples julgamento de um habeas corpus, isso não poderá ali afetar a todos ou trazer benefício a todos aqueles que se encontrem na mesma jurisdição, já que é um julgamento que não se pode compreender como erga omnes, mas sim inter partes. Contrariedade à evidência dos autos. Ou seja, o que nós temos que observar? Ou seja, evidência nada mais é do que o conjunto de probatório colhido lá na fase de instrução processual. Assim, para que possa ser admissível a revisão criminal nesta hipótese, nós temos então que torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. Ou seja, assim como então ensina o Bento de Faria, evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma de demonstrar de modo incontestável a certeza que emerge dos autos em favor do condenado. Então, se foi um julgamento contrário às provas dos autos pelo magistrado, cabe aqui a revisão criminal. Hipótese excepcional, e nada melhor para que nós possamos compreender o julgamento aí, a análise do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqui vem dizer, a revisão criminal, a ação revisional, cumpre referir, não se erige em instituto que habilite o seu autor a fazer ou refazer o exame das provas coligidas ao longo do feito, e quanto às quais já tenha sido viabilizada aquela apreciação. Sua finalidade, é bom relembrar, é de se rever decisão condenatória com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário, né, nos ensinos de Guilherme de Souza Nutti. Então, cita aí o próprio texto do Código de Processo Penal comentado do Dr. Nutti, pessoal. Então, quando nós pensamos nessa hipótese excepcional, na verdade, nós temos que o acolhimento dessa pretensão revisional, ela será excepcional, pois pretende alterar a coisa julgada. Então, não é uma regra a revisão criminal, mas sempre será considerada como uma exceção. Depoimentos, exames ou documentos falsos. É lógico que se nós estivermos diante de ilegalidades que foram ali comprovadas
e essas ilegalidades fundamentaram uma decisão condenatória transitada em julgado. Desta forma, né, a revisão criminal é a medida que se impõe na busca de combater, então, essa injustiça praticada. Então, por isso que é possível aí verificar nos autos a revisão. Aí nós temos a jurisprudência do Paraná, que vem analisar o mesmo fato e ainda alega aí no seu bojo a não utilização do princípio indúbio pro réu. Fica aí a dica de análise dessa jurisprudência. Pertinência do elemento falso para a condenação, que vem em complementação ao dito anterior, ou seja, né, se o depoimento, o exame ou documento for falso, logicamente que nós estamos aí diante de um vício insanável, né, na qual se trate de uma prova inútil que fundamentou ali a motivação do magistrado para a decisão condenatória. Então, nessa situação, é natural que não caiba a revisão criminal. Por quê? Porque o ato é nulo e ele deve ser apreciado em grau de recurso. Novas provas da inocência. Então, sobre esse aspecto também, caso surjam provas posteriormente ao trânsito em julgado, elas podem ser reapreciadas, não, elas podem ser submetidas à apreciação para que possam, então, aí, auxiliar na busca da verdade real dos fatos e quiçá, não permitir que o inocente possa continuar cumprindo pena em razão de uma condenação injusta. Circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição de pena, pessoal. Da mesma forma, aqui já é na hipótese daquele que está cumprindo pena. E também cabe, então, aí revisão criminal, né, que vá alterar aí o regime de cumprimento de pena ou o tempo de cumprimento de pena, né? Então, nessa situação, a revisão da sua pena, que for afirmada com base em furto simples ou qualificado, mas sem qualquer tipo de diminuição. Então, se isso não foi apreciado durante o processo, pode ser apreciado aí na fase de execução penal por meio da revisão criminal. Revisão criminal para alterar a pena fixada, né? Quando nós falamos em pena, logicamente nós temos que lembrar do sistema trifásico da dosimetria da pena, que está ali no artigo 59, 61 e 65 do Código Penal. Então, sobre esse aspecto, nós temos que ver que é uma medida excepcional, ou seja, somente justificado quando o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou seja, né, um exemplo aí que nós temos o artigo 63, reconhece a reincidência, aumentando a pena para que não se encaixa na figura prevista no artigo 63, ou a evidência dos autos. E sobre esse aspecto, então, reconhece ali também a péssima conduta social, aumentando a pena base, fundado em presunções não comprovadas por provas colhidas aos autos. E sobre esse aspecto, então, a revisão criminal, quando o juiz decidir fazendo valer a sua atividade discricionária. Agora, o que nós temos? Ela é aplicável quando nós não temos critérios fixos ou palpáveis para justificar. Tá? Agora, simplesmente alterar o quanto da pena, porque considerou exagerada, segundo entendimentos particulares e subjetivo, aí não cabe, sobre esse aspecto, a aplicação da revisão criminal. Revisão criminal para aplicar a lei penal mais favorável. É um procedimento também inadequado. Por quê? Porque nós já temos a súmula 610 do STF, que fala a respeito disso. Ou seja, além do mais, quando o juiz em primeiro grau aplica a nova lei, permite-se o recurso ao tribunal. Então, existe já uma forma a se discutir se aquela é uma lei mais favorável ou não. Lembrando que aqui só prevalece a lei mais favorável no âmbito da lei penal. Da lei processual penal, mesmo que o procedimento seja menos favorável ao réu, assim ainda ele será aplicado de imediato. E por fim, essa busca da prova nova, né? Pode ser ela introduzida diretamente aos autos da revisão criminal, quando se tratar de documento novo, por exemplo.
como pode ser alcançada por meio de procedimento próprio, ou seja, denominado de justificação, que é uma medida cautelar, voltada à preparação de futura ação penal ou de julgamento. Nesta situação, nós temos então que desenvolveu-se ali a justificação perante o juízo da condenação, como preceituado lá, por analogia, no artigo 381, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, lá de 2015, conforme diz aí a redação do artigo 861 do Código de Processo Civil anterior. Então percebam que, por analogia, pode-se aí entrar com uma medida chamada justificação, que é a colheita de prova, para isso posteriormente embasar uma revisão criminal. Pessoal, e esta então foi aí a nossa aula. Um forte abraço a todos e bons estudos.